Oi, gente! Estamos chegando com o nosso Vida e Estilo ao vivo para todo o Brasil, pela TV em tempo real, pela internet. Sejam muito bem-vindos. É um prazer e uma honra sempre te ter aí do outro lado. Você sabe que hoje é o Dia Mundial do Diabetes. O número de brasileiros com diabetes cresceu 62% em 10 anos. O crescimento da doença é tendência mundial e atinge 8,9% da população brasileira. Entre 2006 e 2016, o número de brasileiros com diabetes aumentou cerca de 62%. É muito alto esse número, a gente tem que realmente falar. Isso é observado no mundo todo, é influenciado por fatores como o envelhecimento da população, mudanças de hábitos alimentares, prática de atividade física, né? No Brasil, os números foram obtidos com entrevistas nas quais os participantes informaram a frequência semanal, por exemplo, de um sorvetinho, de um chocolate, de um bolo, um biscoito, um doce. Será que uma alimentação adequada? Será que a prática de exercício físico é essencial para conter a doença? É genético? Tem cura? É só tratamento? Ah, mas eu gosto de um doce, eu vou ter diabetes? Ou não, não tem nada a ver. Para explicar tudo isso, ressecamento da pele, todos os problemas que envolvem a doença, nós estamos recebendo aqui um time de profissionais incrível que apresento para vocês daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos. Vamos a um vídeo que exemplifica um pouco o diabetes. Por favor, pode rodar. Mas afinal, o que é diabetes? O Galvão e a Hilda, sua esposa, vão mostrar pra gente. Tudo bem, Hilda? A Hilda não tem diabetes. Pois bem, quando ela come alguma coisa, o corpo dela transforma grande parte do alimento em açúcar ou glicose, que o sangue levará para as células do corpo como fonte de energia. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina, e quem produz insulina no nosso corpo é o pâncreas. A insulina ajuda o açúcar a entrar nas células, controlando sua taxa no sangue. O problema do Galvão, que é diabético, é que o pâncreas não produz insulina suficiente e com isso a glicose não consegue entrar nas células e o seu nível no sangue fica elevado. E esta alta taxa de glicose no sangue, com o tempo, pode provocar muitos danos no organismo. Em linhas gerais, isto é diabetes, entendeu? Muito bem, gente. Vou apresentar aqui a vocês a doutora Valéria Glauser, que é cardiologista. Tudo bem, doutora Valéria? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Nós temos aqui também o doutor Fadlo Frais de Filho, que é o presidente da ANAD e é endocrinologista. Tudo bem, doutor? Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? A Fernanda Dermato está chegando aqui, está microfonando, e o doutor Evandro de Souza Portes, que é médico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Metabologia Regional de São Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito obrigada, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Bom, nós vamos falar um pouquinho do diabetes de forma geral para vocês. Nós temos uma bancada. Valéria, conta pra gente o que tem nessa bancada. Tá bonita de ver essa bancada. Eu acho que tem de tudo aqui. Tem certo, tem errado. É difícil a gente falar em certo e errado na alimentação. Sim. O que a gente deve fazer é evitar ou diminuir o consumo, restringir o consumo, ou poder ter um consumo equilibrado, né? Então, a gente separou aqui alguns alimentos que o diabético deve evitar, evitando, assim, o seu descontrole, né? Ter uma alteração da glicemia e evitando evoluir para uma doença cardiovascular com estabelecimento de doença na artéria coronária, AVC, morte por infarto. Então, a gente tem que prevenir o diabetes ou, pelo menos, controlá-lo para que a gente tenha menor incidência de doença cardiovascular. Sem dúvida. Ô, doutor Fadlo, para a gente começar, o que é o diabetes para quem está em casa? Já que a gente viu aí pela abertura do programa que são números bastante altos, né? Atinge uma porcentagem alta da população. Bom, diabetes, na realidade, se existem duas formas, que é a diabetes que a gente chama tipo 1, que é uma doença autoimune. Anticorpos, que não sabe por que razão, vão ser gerados pelo organismo e vão atacar as células que produzem a insulina no pâncreas. Então, esse é o diabetes tipo 1, que não tem insulina porque foi destruída a célula. Tratamento, insulina. O diabetes tipo 2, que é 90% de todos os diabéticos, isso que foi falado aproveitar o vídeo, quer dizer, na realidade é um defeito entre a chave
e a fechadura entre o hormônio insulina e o receptor desse hormônio, que tem uma certa dificuldade de abrir a portinha da célula para entrar o açúcar. Então, sobra mais a glicose no sangue, não é? Porque existe esse defeito que a gente chama resistência à insulina, e sobra mais a glicose no sangue, esse é o diabetes tipo 2. Esta forma é a forma hereditária, genética, não é? Que está em grande massa na população. Ele é sempre genético? Quando eu abri o programa... Deixa eu sentar aqui e bater um papo com vocês, daqui a pouco a gente mostra a bancada. Eu abri o programa dizendo, há uma tendência de pensar, puxa, a pessoa que come muito doce, né, é uma pessoa que certamente terá diabetes. Você vê qualquer amiga comendo muito doce, fala, para de comer doce que você vai ter diabetes. É isso ou não? É genético? Não, a causa é genética. O grande problema é que esta doença, que é esse defeito do diabetes tipo 2, existe uma potencialização, um desencadear da doença pelo excesso de peso. Então, o indivíduo que come muito doce, que come muito carboidrato, que não tem um estilo de vida adequado, não faz atividade física, vai engordando, se ele geneticamente for diabético, ele vai desenvolver o diabetes. Então, a obesidade e a alimentação e o sedentarismo fazem um fator desencadeante da doença naquela pessoa. Se isso for genético nele, mas ele tiver uma alimentação regrada, fizer atividade física, tiver uma qualidade de vida bacana, isso pode não acontecer. Pode não acontecer. Agora, uma coisa interessante que você falou no início, o aumento da doença. Enquanto praticamente quase as doenças cardiovasculares vêm decaindo, o diabetes vem aumentando no mundo todo. Por quê? O fator principal do aumento da prevalência do diabetes no Brasil e no mundo é envelhecimento da população. São dados aqui do próprio Ministério da Saúde que mostra que 23 a 24% dos indivíduos acima de 65 anos, quer dizer, cada 4 idosos, um tem diabetes. Então, o Brasil está envelhecendo. Nós não tínhamos uma população grande acima dos 65, 70 anos. Hoje nós temos. E vai envelhecer mais. E vai ter mais diabetes. E com uma massa de idosos que vai chegar a cerca de, possivelmente, se não estou lembrado, está certo, 40 milhões de pessoas nos anos 2040. Isso não só para o diabetes tem importância, mas também para o que está discutindo hoje, né? Previdência. Verdade. Nessa época vai ter 2 indivíduos, se não mudar nada, vai ter 2 indivíduos trabalhando para um aposentado. Vai dar confusão. Não tenha dúvida. Agora, a gente está alinhando, atrelando esse aumento ao envelhecimento, essa questão, né, Mas e a questão de comer errado, por exemplo, que hoje as pessoas comem muito mais errado, hoje a gente descasca menos e desembrulha mais, hoje as pessoas têm uma correria, uma vida tão louca que vão almoçar, tomam um café de manhã, vão almoçar às 5 da tarde, aí janta 1 da manhã e já deita. Tudo, né? Eu acho que tudo, da qualidade do que se põe à mesa, de comer muito em restaurante, que era um hábito que minha bisavó, minha avó, não tinha como a gente tem nos dias de hoje. Tem gente que come todos os dias fora de casa. Você atribui também a isso? Sem dúvida, esse é um mau hábito alimentar. Quer dizer, o que você falou descasca ou a desembrulha. Então, vou desembrulhar. O que eu vou desembrulhar? Um alimento rápido, já industrializado. E se você observar essa rapidez, né? O fast food, quer dizer, a rapidez, são alimentos que têm um alto teor de carboidrato, um alto teor de gordura. São alimentos mais rápidos, mais baratos, não é? E esse hábito errado que nós adquirimos com a importação do alimento, tipo sanduíche, pizza, enfim, o alimento rápido é um erro que vai gerar obesidade, não é? Então, e a obesidade vai gerar diabetes.
E aí nós temos tantos outros programas. Vou apresentar a vocês aqui a doutora Fernanda Micheli, que é dermato. Tudo bem, doutora Fernanda? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? A pele, né? O cuidado com a pele mais fragilizada é uma coisa muito em pauta também quando a gente fala do diabetes. O Evandro vai falar com a gente sobre problemas nos olhos, amputação em casos de diabetes, aí os olhos, como eu disse, o glaucoma, a catarata, doenças renais, quer dizer, a partir disso, as doenças cardiovasculares, que a doutora Valéria traz, a partir do momento, né, que você tem essa falta de qualidade de vida ou geneticamente, que você traz o diabetes, tem muitas consequências, não é? Doutor, por favor, vamos falar um pouquinho na tua área das consequências que o diabetes traz para a pessoa. Então, uma questão que é muito colocada é o diabético, eu tenho o diagnóstico do diabético, eu vou perder minha visão, eu vou sofrer uma amputação, eu vou fazer hemodiálise. Não, não é bem assim. A hiperglicemia, a glicemia mantendo-se elevada, é que ela vai predispor a essas complicações. Então, uma pessoa com um diagnóstico de diabetes hiperglicêmica, né? A pessoa é hiperglicêmica, se ela, através dos diversos tratamentos disponíveis, ela trouxer a glicemia dela para níveis adequados, ela vai postergar, às vezes até mesmo evitar essas complicações. Porque o diabetes não tem cura, ele tem tratamento. O diabetes, se eu falar isso para você, eu estou mentindo. Raramente nós temos algumas doenças raras que podem expressar com hiperglicemia. E o tratamento dessa doença pode reverter a doença. Eu te digo, tumores que produzem cortisona no nosso corpo levam ao aparecimento da hiperglicemia, do diabetes. Eu tirando esse tumor, eu normalizo a glicemia. Um tumor que produza hormônio do crescimento, eu tirando esse tumor, eu normalizo a glicemia. Mas isto é raro. Isto o médico vai ter que pensar na hora que ele for avaliar o seu paciente, se esse não é um diabetes secundário a determinadas doenças que podem levar à hiperglicemia. Então, de uma forma prática, a gente diz que o diabetes, uma vez diagnosticado, é para toda a vida, tá? Então, você tem que ter hábitos saudáveis de alimentação, uma prática regular de atividade física. Essas duas variáveis, nós conseguimos, vamos dizer, controlar. A outra variável, que é o envelhecimento, nós não conseguimos controlar. Ou seja, se eu tenho uma genética para desenvolver diabetes e sou inativo e ganho peso e me alimento muito errado, talvez antes dos 40 anos eu já vou apresentar uma hiperglicemia, já vou ter o diagnóstico de diabetes. Mas se eu tenho hábitos saudáveis de vida, mantenho o meu peso e me alimento bem adequadamente, talvez eu vá ser diabético, vou ter meu diabetes diagnosticado aos 60 anos. E isto, se eu tiver aos 60 anos do diagnóstico, talvez seja um diabetes mais tranquilo de tratar do que um diabetes que iniciou aos 40 anos e que aos 60 anos já vai ter 20 anos de história de hiperglicemia, aí a chance de ter complicações oculares, renais e de amputações vão ser muito maiores. Ô, doutor Flávio, se a gente tivesse que falar em idade mínima ou máxima, já que a gente está falando dessa questão de idade, de envelhecimento, porque tem crianças que têm o diabetes também. Existe uma mínima, uma máxima? Existe uma relação de idade com a doença? Existe sim. A diabetes tipo 1 que eu falei, ele é mais comum na infância e na adolescência. O diabetes tipo 2 é acima dos 40, 45 anos. Agora, isso que você falou anteriormente é muito importante a gente colocar para os nossos telespectadores. A doença, ela não é inexoravelmente que ela vai dar complicações ou vai morrer por doença cardiovascular que mata 75% das pessoas com diabetes. Você que está nos ouvindo, se você entender que você tem que fazer seu tratamento adequado, fazer sua dieta, exercício, controlar o seu diabetes, não por sintomas, mas por um valor que se chama hemoglobina glicada, e esta tem que ficar abaixo de 7%, esse indivíduo não vai ter nada.
Eu defino isso nessa situação. Tem um paciente que diz o seguinte, ele tem quase 90 anos, eu trato dele há 30 e tantos anos. Ele foi uma pessoa extremamente aplicada. Raramente acontece, porque as pessoas não se cuidam. A palavra é disciplina, tem que ter equilíbrio. Nem conscientização. Isso que você está dando a oportunidade hoje para o tema é fundamental, porque as pessoas que têm diabetes, principalmente tipo 2, não se conscientizam da gravidade da doença. Então, não se cuidam, não fazem tratamento, não procuram o profissional adequado, não faz dieta, não faz uma adesão ao tratamento e vão complicando. Por quê? Não conhecem a gravidade da doença. Mas esta pessoa me diz o seguinte, todo esse tempo, ele não tem sequer nenhuma complicação. Ele falou, vou morrer com diabetes, não morrer de diabetes. Entendeu? Por quê? Ele não tem nenhuma, ele se cuidou a vida toda e está aí sem complicação. Essa mensagem que eu queria deixar, que essa não é uma doença inexorável, que você vai ter que fazer todas as complicações. Não. Se a pessoa se cuidar e saber, não vai passar. Agora, para essa pessoa que se cuidar, veja bem, nós temos que ter o profissional adequado, nós temos que ter acesso. Lembre-se que hoje 80% da população depende do sistema único, do SUS, porque muita gente perdeu, nós estamos com muita gente desempregada e perderam seus convênios, seus tratamentos. Quer dizer, o tratamento na rede pública é extremamente criticável e o acesso, nós temos medicamento disponível na rede pública de 30 a 40 anos atrás. Nós não conseguimos, as sociedades, tanto a Sociedade de Endocrinologia, a Sociedade de Diabetes, a ANAD, a FENAD, enfim, nós não conseguimos ultrapassar a barreira que se chama Conitec, é a barreira econômica, que eles não querem padronizar as novas insulinas, não querem padronizar os novos medicamentos, porque custa dinheiro. E quem paga isso é realmente a complicação das pessoas mais carentes. Sem dúvida, não, sem dúvida, muito bem colocado. Nós temos que fazer um intervalo rapidinho, na volta a gente continua falando sobre o tema, nós vamos falar também sobre essa forma de tratamento, com remédio, com insulina, né? Todos os caminhos, vamos mostrar aquela bancada de alimentos também. Então, avisa quem você conhece aí que tem a doença, ou que a gente sempre tem alguém na família que tem ou conhece um amigo, alguém, então é muito importante, porque hoje, como o Dia Mundial do Diabetes, é dia de alertar, de ensinar mais, de obter mais informações, de trazer um tratamento talvez adequado, sempre dicas úteis com profissionais escolhidos a dedo aqui para você. Intervalinho rápido, até já. E aí, quando a gente fala de tratamento, nós deixamos, antes do intervalo, esse assunto no ar do pouco investimento, né, do investimento que depois, futuramente, vai ser feito. A doutora também trouxe a cardio, a Valéria, um dado importante. Priorizar o diabetes, porque a gente sabe hoje que, em termos de custo hospitalar para o SUS, 15% de todo o custo hospitalar do SUS é pelo diabetes. Então, se a gente conseguir prevenir as complicações ou conseguir retardar o início do diabetes, fazendo uma modulação epigenética aí do nosso histórico genético, deixando para que esse diabetes aconteça mais tarde, a gente vai também diminuir custo hospitalar e complicações. Sem dúvida. Evandro, você também queria fazer uma colocação? Eu gostaria de colocar que, assim, eu trabalho em serviço público e privado. Né? Os nossos pacientes do serviço privado, eles têm uma evolução muito melhor. Você atinge as metas e que não consegue atingir no serviço público. Uma das questões é que você não tem acesso, como o professor Fadro colocou, aos medicamentos. Não é? Mais modernos, mais eficazes. Mais eficazes. Não é? A modernidade nem sempre é necessária, mas no caso dos medicamentos para o tratamento do diabetes, nós temos medicamentos que já têm mais de 10 anos, 15 anos e ainda não chegaram na rede pública. Então, o governo, ao não investir em fornecer medicamento para os pacientes, para o tratamento mais adequado desses pacientes, ele está jogando uma conta muito grande para o futuro, porque esses pacientes não vão ser compensados, eles vão desenvolver doenças, a insuficiência renal, eles vão ter que fazer hemodiálise, você vai levar uma população jovem ainda à perda da visão, à saída do mercado de trabalho,
você vai levar uma população à amputação que você sabe que dá para prevenir. Como o professor Fadro falou, pacientes com 30 anos de diabetes, 40 anos de diabetes, bem compensados, eles não vão desenvolver essas complicações. Ou seja, cabe a nós, das sociedades, né, de médicas, mas não só nós. Isso é uma decisão política e, para ter a decisão política, a população precisa pressionar também aos seus políticos a que essas medicações cheguem ao serviço público para que eles tenham acesso. A culpa da hiperglicemia nem sempre é do paciente. A culpa são vários fatores e um desses fatores é a falta de medicamentos adequados para serem distribuídos de forma gratuita para a população. Isso é triste, isso é o que a gente tem que priorizar no nosso país, né, doutor? Eu queria fazer uma observação, viu, Evandro? Que não é vai lá ser na frente, não, é agora. Nós já estamos pagando caro isso, coisa que há 20 anos que não se dá a devida importância a essa epidemia, que é a epidemia mais importante desse século. Se eu posso dizer, comprovar para você, a doença que mais mata hoje é diabetes. Mata mais que todos os cânceres juntos, mata mais que câncer e AIDS, porque os cardiologistas costumam falar que é a primeira causa de doença, a doença cardiovascular, que é a primeira causa de mortalidade, né? Mas não é, porque dentro dessas doenças, 60% possivelmente, ou às vezes, dependendo do AVC, por exemplo, chega até 70%, 80%, são pessoas com diabetes. Como o diagnóstico de uma doença única, de doença cardiovascular, diabetes é a principal causa de mortalidade cardiovascular. E esta epidemia já impacta hoje. Nós tivemos alguns dados que vieram de pesquisas feitas nos Estados Unidos. 44% nos hospitais gerais são ocupados pelas complicações do diabetes. Eu achei que era muito, sabe? Aí eu fiz ano passado, fiz um levantamento na Beneficência Portuguesa. Dos 1.000 leitos, 440 são ocupados por pessoas que têm hiperglicemia, mas não estão internados com diagnóstico de diabetes. Eles internam por pneumonia, por infecções, por infarto, por AVC, mas não tem diabetes, por amputação, por complicação na pele, por complicação no pé, entendeu? É uma bola de neve muito grande, né? Quando a gente fala, aliás, dessa bola de neve, vamos colocar tem umas fotos aí, umas imagens, as pessoas ligam muito a doença à pele ressecada. Doutora Fernanda, que é dermato, a pele fica realmente muito afetada, a do pé especialmente, por que tem esse ressecamento tão grande? Não, de fato, não apenas a do pé, do corpo inteiro fica mais ressecado. O que acontece? A diabetes ela é uma hiperglicemia no sangue. A glicose ela é hidrofílica. O que quer dizer isso? Ela puxa a água, então ela ajuda o paciente a desidratar mais. E acaba que essa pele acaba se tornando mais xerótica, mais seca. A pele seca racha, faz aquela rachadura, a rachadura vira uma ferida, a ferida entra uma bactéria ou um fungo e pode virar uma complicação grave. Unhas encravadas. Muitas vezes acontece isso e pode até culminar com uma amputação de membro, como o colega falou. Então, muitas vezes eu falo, o paciente vai ao nosso consultório para uma outra queixa, a gente acaba, nesse momento, fazendo um primeiro diagnóstico da diabetes. Esse paciente vem com um sinal, às vezes tem algumas coisas que a gente consegue ver como médico, num primeiro momento, não sendo endocrinologista, mas algumas coisas, acantose nigricans, que são manchas escuras na pele, às vezes no pescoço, na axila, na virilha, chantelasmas, aquelas bolsinhas de gordura que faz na pele. São alguns indícios que esse paciente precisa ser investigado para talvez ele não saiba, mas ele tenha um diabetes. E aí a gente precisa encaminhar para um colega endócrino para que faça o acompanhamento dessa doença. Agora, doutora, só a pele ressecada, por exemplo, só hidratar a pele com um hidratante que eu tenha já em casa, que todo mundo use, é o suficiente? Ou é um hidratante preparado diferente? É via oral? O que a gente pode fazer para controlar esse ressecamento? Isso é uma dúvida muito comum, porque o que acontece? O que nós vemos no mercado hoje? É uma gama muito grande de hidratantes, aqueles hidratantes bonitos, cheirosos, mas que de fato não são formadores de barreira. Eu costumo dizer para minhas pacientes que o hidratante de verdade, que forma a barreira, que protege a tua pele, é aquele hidratante que ele não tem cheiro, ele não é bonitinho, ele não tem cor.
ele é realmente para hidratar, que é o que o médico prescreve. Muitas vezes a gente indica 2 vezes ao dia para que de fato faça uma hidratação eficaz dessa pele. Passa no corpo todo, principalmente nas zonas que mais exatamente, aderem a esse Amanda. ressecamento. Né? Passa em todo o corpo, evita banho quente e demorado. Isso é muito importante, porque isso também tende a fazer uma desidratação dessa pele e manter sempre os pés muito secos, as unhas muito bem cortadas por um profissional que tenha experiência com isso, porque senão pode encravar e a unha encravada, infelizmente, é um problema sério para um paciente com diabetes. Às vezes, gente, é melhor você abrir mão de um dinheiro um pouco maior, ir num podólogo, num profissional mais especializado do que a manicure, que às vezes acaba revezando aí durante a semana, um dia faz com uma, outro dia faz com outra, porque se gera um problema desses, depois para consertar é muito difícil, né, doutor? É muito mais complicado. É muito mais complicado. Amanda, eu queria fazer uma observação importante. Na hora que a gente está falando de pés, uma das complicações gravíssimas são as amputações. E as amputações começam com a falta de cuidado, não é? Não só da hidratação, mas também com as micoses interdigitais que ocorrem, onicomicose e, por incrível que pareça, né, o calçado inadequado. Quer dizer, o indivíduo desenvolve neuropatia, que é a falta de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa nos membros inferiores no pé. Então, ele tem um calçado, aperta, ele não está percebendo, machuca, não trata adequadamente aquela lesão e aquilo progride para uma gangrena. Então, é muito importante o cuidado com o pé. O pé do diabético costuma dizer que tem que ter o mesmo cuidado que as mulheres têm com o rosto, né? Com a maquiagem e tal. Vê, examina, hidrata, trata as micoses, vê a meia adequada, né? Cuidado com os pés, às vezes evitam uma amputação. É verdade, não tenha dúvida. Vou ali um pouquinho na bancada com a doutora Valéria. O diabetes, então, aumenta a chance das doenças cardiovasculares. A gente já começou fazendo isso e eu queria que você entrasse um pouco mais nesse assunto, doutora. Então, o paciente diabético, ele tem de 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver doença cardiovascular do que um paciente que não é diabético. Um grande estudo que é o marco na cardiologia, o Interheart, diz que se a gente não tivesse diabetes, ou tivesse ele muito bem controlado, nós diminuiríamos em 10% o número de infartos no pronto-socorro. Então, a gente precisa prevenir ou controlar de maneira adequada o diabetes. E se controla como? Comendo adequadamente, fazendo atividade física com exercício aeróbico e com exercício de força e resistência, musculação, porque isso melhora receptor, da onde a insulina vai entrar, e aí melhora a resistência insulínica, e diminuindo a cintura abdominal. Então, a gente precisa estar com uma cintura abdominal de 80 para mulher, de 90 para homem. Olha que interessante. Mais ou menos 10% a mais aí de variação para quem tem baixo risco e para quem tem alto risco, 80, 90. Tem que estar na nossa cabeça isso. Uhum. E para a gente diminuir a cintura abdominal, nós trouxemos aqui uma bancada tentando dizer o que a gente precisa evitar e o que a gente pode consumir com mais tranquilidade. O que a gente precisa evitar? Vamos começar mostrando o que temos aqui. Bom, primeiro de tudo, o ideal é procurar um nutricionista, claro, ou um claro. nutrólogo. Mas a gente, como médico, consegue dizer o seguinte: uma alimentação saudável, que lembra assim, a alimentação da roça, dos nossos avós, é muito melhor do que uma alimentação industrializada, que é muito mais desembale do que descasque, como diz você, né? Sim. Então, aqui a gente... o diabético, ele precisa, como o problema dele é não conseguir absorver de maneira adequada a glicose que está circulando dentro do sangue, a gente precisa diminuir a quantidade de comida que a gente come e que leva a glicose para lá, né, para dentro da corrente sanguínea. Então, a gente tem os carboidratos, a gente colocou aqui, que a gente poderia evitar. Açúcar. Todos os tipos, inclusive. As farinhas, os pós brancos, como a gente diz, né? Sal, açúcar, farinha. Isso Exatamente. É ruim para todo mundo, né? Então, assim, açúcar, inclusive, eu mascavo. Inclusive, eu mascava. O mascavo outro dia veio uma outra aqui, falou do Demerara, né? Que era bom. Falou que adoçante também não era bom. O adoçante causa tem um estudo publicado. Tem 1 ou 2 que são bons, né? Existem os adoçantes naturais. Estévia. O estévia vem da folhinha da estévia, então é um adoçante natural, mas 30% da população tem uma alteração na papila gustativa que acha que não é adoçante, ele sente um gosto amargo, azedo. Sim. Então aí tem o eritritol e o xilitol para substituir, são considerados adoçantes naturais. Tá. Claro que se você tiver um desespero e precisar adoçar alguma coisa, a primeira opção nunca é açúcar. Se tiver um outro adoçante, use o outro adoçante que ele vai... E esse açúcar Demerara lá que eles falam? É açúcar. É, né? É açúcar.
Claro, é mais natural, mas é açúcar. Tá? Então, ó, ela trouxe aqui pra gente evitar, em primeiro lugar, açúcar, ó, claro, né? Os pós brancos, como a gente falou, farinha muito sal branca. também não pode, farinha branca também não pode, trocar pelas integrais. E aí tem um monte de guloseima aqui, né? Que vocês prepararam pra gente. Que às vezes a gente tem diabetes e tem uma vontade de comer um doce. Tá aqui um chocolate. Aí fala, poxa, nunca mais na vida eu vou comer um chocolate. Não, pode comer um pouquinho. Agora, se quiser comer com uma consciência tranquila, tá lá um chocolate com 85% de cacau. E aí esse chocolate com 85% de cacau, ele tem uma concentração de carboidrato muito mais baixa e controla melhor a glicemia. Então, ó, o que você tem que evitar aqui, que eu tô vendo, esses biscoitinhos, refrigerante, que não é alimento, os lembrando disso. chocolatezinhos, né, que são gostosos, mas que não tem, porque o 80% aí a pessoa diz, mas é amargo, é ruim. Mas não é hábito. E também você tem que variar um pouco as marcas, viu? Porque outro dia eu testei uma marca que eu achei muito legal, uma delícia desses de 80%. Eu sou fã. Bolinho, isso aqui é o quê? Suquinho de às vezes as mães mandam na lancheira. Puro, pois é, as mães mandam na lancheira nas escolas. É verdade. Isso é açúcar, dando para a criança. Tem razão. Aí, gordura hidrogenada, né? A gente pode substituir a gordura hidrogenada por azeite. Extra virgem. Tá. Se a gente quiser alguma coisa para passar no pão, que foi terrorizada durante muito tempo, mas a margarina, que é a gordura hidrogenada, é um produto industrializado. A manteiga a gente faz em casa, a avó fazia em casa, não fazia? Sim. Não é o leite batido? Sim. Faz o creme de leite com sal? Então, a gente está cada vez mais voltando pro que era bom. Porque era bom. Gente, a verdade é o seguinte, o que sua avó falava, você escreve aí, porque tudo certo. Tudo que ela falava tá certo, desde os ditados mais populares, não é verdade? Porque isso daqui faz aquilo. Brinco, não tem aquela frase, a minha mãe sempre tinha razão? Agora eu falo, a minha avó sempre tinha razão. É verdade, tem toda a razão E mesmo. aqui, só para terminar, a substituição de porções de carne vermelha não faz mal, não é isso, mas é que assim, se a gente puder substituir 2 a 3 vezes por semana o consumo de peixe, porque tem ômega 3, ele tem uma quantidade de vitaminas diferentes, então modula o intestino, faz uma modulação intestinal melhor. Então está aqui um exemplo do salmão. E das frutas, a gente trouxe aí a goiaba, que tem um baixo índice glicêmico, o abacate, que altera pouco a glicemia. Então, e, lógico, falando de vegetal e verde. Depois a gente tem que fazer um intervalo agora, né, rapidinho. Na volta a gente pode falar um pouco de todo mundo, essa coisa de alimentação. Porque aí tem gente que diz, não, mas eu sou diabético, então eu não posso comer doce, então eu vou comer fruta. E aí come muita melancia, banana, essas frutas que têm muito açúcar também. E aí não adianta nada. Intervalo, na volta eu te espero. É isso aí. Dividindo aqui a bancada com a doutora Valéria, brócolis é bom, tomate, limão, peixinho que ela já falou, alhos, temperos caseiros, nada daquele tempero pronto que você compra aí, não, pelo amor de Deus, cheio de sódio. Abacate pode, goiaba pode, chá verde ajuda a afinar a cintura. Tem estudo chinês dizendo isso. Isso aqui diz que é muito bom, né? Estamos aí na prática. O chocolate, se você quiser um docinho, mais de 80%, amargo. Complementação com azeite na dieta, que é a base da dieta mediterrânea. E aqui não pode a manga, os industrializados. Sabe que eu não gosto muito dessa palavra não pode. Mas vamos evitar, né, gente? Vamos os carboidratos, a batata, a mandioquinha que tem aqui, as carnes vermelhas. E aí eu deixei essa pergunta no ar que eu quero compartilhar com todo mundo. Então ótimo. Então eu tenho diabetes, então eu só vou comer fruta. Aí troca às vezes o jantar por um balde de fruta desse tamanho. Ali tem melancia, uva, que é cheia de açúcar, banana, que é forte também. Conta pra gente. Você já falou tudo. Na realidade, o erro é na troca. Eu queria aqui observar que os hábitos que a gente adquiriu na família, da mãe, das avós, nem sempre são corretos, porque a maioria que vem dos imigrantes, às vezes tem com alto teor de gordura, que se cozinhava com banha, etc. Isso tem que ser adaptado agora. Outra coisa com relação ao capítulo dos adoçantes. Todos os adoçantes são aprovados pela Anvisa e pelo FDA americano, todos que estão aqui no mercado. E com relação à possibilidade, principalmente do indivíduo que tem diabetes, desfrutar do sabor doce, existe cada vez mais uma gama muito grande de produtos sem adição de açúcar, adicionado com
com adoçantes, que está no site da ANAD, e vocês podem ler no www.anad.org. Lá tem uma série de produtos desenvolvidos pela indústria para as pessoas até com para a pele, diabetes. né, doutora? É muito Também, bom. E até para esse ressecamento, acho que tem alguns alimentos também que favorecem ou não, né? Exatamente. Acho por isso que o primordial, eu acho que tem que ficar um recado aqui, é esse trabalho multidisciplinar dos médicos, tá? Isso é o mais importante. É o cardiologista com o endócrino, com o nutricionista ou o nutrólogo, com o dermato, com o preparador físico. Dessa maneira, eu acho que nós conseguimos conter bem esse problema aí que nós temos nacional, né, de doença. Sem dúvida. Tem um recadinho do Eli, já volto aqui. Isso mesmo. Ó, esse recado é muito importante para você, mulher, que está na fase da menopausa, tem problemas de ressecamento e não quer mais sexo. Mas também é muito importante para você, homem, que entrou na andropausa, não consegue mais ter uma boa ereção e por isso também não quer mais sexo. Ligue agora no 0800, porque 0800 você nunca paga. 0800 940 3418. Você vai ligar e vai fazer uma consulta gratuita. Isso mesmo, não paga nada. E também não precisa ter vergonha, pois homem fala com homem e mulher fala com mulher. Sempre com atenção, carinho, respeito, educação e principalmente usando as palavras certas. Tire todas as suas dúvidas. Saiba você que o homem é considerado ativo sexualmente até quase 90 anos ou mais, cientificamente comprovado. Mas para isso acontecer, você, homem, precisa voltar a ter um fluxo sanguíneo maior no organismo, principalmente no órgão genital. E aqui no Forte Organ tem a niacina que faz exatamente isso. Aumenta o fluxo sanguíneo do seu organismo, principalmente do órgão genital. Aí você, homem, passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade, mais duradoura, mais prazerosa para você e para sua esposa. E isso acontece com você, mulher, também. Fluxo sanguíneo maior no seu organismo, principalmente no órgão genital, você, mulher, ajuda a combater demais mesmo, os problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Só que no Forte Organ tem várias outras vitaminas. Olha só que legal. Tem vitaminas B3, B6, B12, C, D, E, a niacina que dilata veias e artérias, aumentando o fluxo sanguíneo do seu organismo. Tem maltodestrina que te dá mais disposição, não só sexual como física e mental. E principalmente a piridoxina e o bisglicinato de zinco, que regulam o nível de testosterona, mandando embora o mal do século, que é a depressão. E junto vai ansiedade, estresse, insônia. Agora, o bom de tudo isso é que é um tratamento de ação contínua que você faz aí na sua casa, custa menos do que uma consulta no especialista e você recebe uma embalagem assim, discreta. Melhor ainda, é promoção para você que está assistindo o programa. Ligue agora, 0800 940 3418. Comece já o seu tratamento pagando no cartão de crédito. Várias vantagens, você não paga o frete, tem um super desconto e ainda tem direito a um brinde surpresa. Forte Organ, mais um produto com a qualidade Eli Shop. Se é Eli Shop, eu garanto, você pode confiar, dê um up no seu relacionamento, seja curioso, ligue agora, 0800 940 3418. A gente fala aí, obrigada Eli, um beijo para você. Em cardiologia, quando a gente vai para os problemas de coração, quem tem diabetes tende a ter mais esse tipo de problema, porque essa gordura entope, vamos dizer assim, essas veinhas, por isso que podem ocorrer mais situações. Exatamente, eu até brinco com os pacientes que o diabetes funciona, a hiperglicemia, o aumento da glicemia dentro do vaso, funciona como se ele fosse uma cola de super bonder para o LDL oxidado, a gordura do colesterol, colar ali. E aí, colando, com o tempo, vai se acumulando várias partículas de gordura e de plaquetas e entopem, até o dia que a gente tem um infarto, AVC, ou que a gente tem obstrução de membro inferior, tem que amputar, a gente começa a perder a capacidade visual por lesão na retina. Então... Qual o exame de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa pelo menos medir uma glicemia. Sim. Acima dos 40 anos, os endócrinos estão aí para nos ajudar e vamos complementar isso, mas a gente precisa pelo menos fazer um exame de glicemia. Tem que ter o aparelho em casa, quem tem a diabetes alta? Sim, principalmente para saber como anda a doença, né? Sim. É claro que isso é uma monitorização da glicemia, para saber como está seu diabetes, não se pautar por sintomas. E recomenda-se que de 3 a 4 meses, no máximo, se faça uma bateria completa e consultar o seu médico
para fazer o seu tratamento de diabetes. E aí, quando a gente fala em crianças, jovens ou idosos, o tratamento ele é feito de, vamos colocar aqui 4 formas. Em primeiro lugar, uma boa qualidade de vida com uma alimentação saudável. Em segundo lugar, a prática de atividades físicas, né? Mexer teu corpo, ter esse bem-estar que inclui o físico, né? Por dentro e por fora. E aí, quando a gente fala de tratamento, é o remedinho, que pode ser oral, e a insulina. Basicamente é isso. Sim. O que já chamou a atenção do Dr. Evandro. A dieta e o exercício, às vezes, funcionam mais do que os orais. A insulina é fundamental, é muito bom. É o melhor remédio para o controle do diabetes. As pessoas com diabetes tipo 2 relutam em tomar, mas é o melhor remédio. Mas a dieta e exercício são fundamentais para que o bom controle aconteça. Você pode compensar e pode descompensar com a dieta errada. E aí tem que tomar cuidado, gente, por isso que a gente falou tanto de disciplina e de equilíbrio aqui. Porque se cai muito também esse índice, também é complicado, né? Mesmo então, assim, por isso que você tem que estar sempre atento, porque aí a pessoa começa a fazer a aplicação de insulina, sabe fazer o resto da vida aquela mesma quantidade, não mede nunca mais, e isso é uma coisa que varia, né? A muito baixa também pode te trazer muitos problemas. Hipoglicemia, sim, exatamente. Ó, vou passar rapidinho aqui o contato da turma. A doutora Valéria Glauser, a cardiologista, tá aí no vídeo para você, o site é o Clínica Megamed, é isso? .com.br, clinicamegamed.com.br. O Dr. Fadlo Filho é o anad.org.br. O Evandro é o... Qual que é o seu site, doutor Evandro? Eu não tenho site, eu tenho meu consultório. SBE, eu vou traduzir, vou soletrar aí para você. É o SBEM. SBEM SP. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então tá aí no vídeo para você. SBEM, SBEMSP.org.br, se quiser o contato aí para chegar até o doutor Evandro. E o da Fernanda, na rede social é @doutora Fernanda Nichelli. E o site também, fernandanicheli.com. Tá aí no vídeo para você. Muito obrigada a todos vocês pela aula, pela consulta gratuita que a gente sempre traz aqui no programa. Hoje de um assunto tão importante, Dia Mundial do Diabetes. Valéria, obrigada, viu, minha querida? Obrigada, beijo a todos vocês. Gratidão por compartilharem tanta sabedoria aqui e informação com a gente. Até amanhã. Beijo!